Nesse vídeo a gente vai comentar sobre uma lista de 10 ações muito baratas, 10 ações cotadas abaixo de R$ 10, pagando altos dividendos, e falar também do setor bancário, comentar sobre o Bradesco e um potencial de alta na casa de 40%. Começando pelas ações baratas que remuneram bem o acionista, a gente tem uma lista muito interessante de um estudo feito pela Nord, que traz a necessidade de se entender os dividendos por trás da empresa. Na matéria eles trazem que o mercado de ações é um dos meios de se realizar os sonhos e metas, principalmente através da renda passiva construída através de uma carteira de dividendos. Eles trazem inclusive aquele exemplo muito conhecido pelo mercado do Luiz Barsi, onde ele recebe aproximadamente 1 milhão de dividendos por dia na carteira previdenciária que ele construiu. E dentro dessas 10 ações com preço e um dividend yield muito atrativo, a gente tem também múltiplos baixos, com preço sobre lucro na casa de 9 vezes e um EBITDA na casa de 6 vezes. Indo direto para a lista, as 3 primeiras posições têm um dividend yield muito alto. A gente fala de retornos de 40%, 20% e 16%. E a gente já vai falar dessas 3 na primeira posição, a Ambipar, com o dividend yield atual acima de 40%, a Laid, com o dividend yield atual próximo a 30%, e a Iven, com o dividend yield atual a casa de 16%, todas elas com alto dividendo, com baixos múltiplos e custando menos do que R$ 10. E a lista continua com empresas como Gerdau, muito conhecida, Banco BMG e CSN Mineração, a Semin3. Mas talvez o principal motivo de eu trazer toda essa informação para vocês hoje não é essa lista muito atrativa, por sinal, com empresas baratas que custam menos de R$ 10 e pagam muito bem. É o comentário de quem realizou o estudo, onde na própria opinião deles, essa não é a maneira correta de se investir e de que eles alertam que o investidor deve tomar muito cuidado ao relacionar o preço de um ativo e considerá-lo como um bom pagador de dividendo. E na avaliação deles próprios, essas empresas não apresentam boa visibilidade e distribuição de dividendos. E por isso, essa tabela traz uma falsa sensação de que há uma boa receita para comprar algo descontado e com bons proventos. E no final eles ainda destacam que eles não recomendam a compra das 3 primeiras, que são aquelas que pagam mais, bem como das demais empresas da lista, ou seja, eles trazem o estudo, só que não recomendam a compra de nenhuma. E isso é um grande recado para o investidor que tem o costume de acreditar que empresas que custam R$ 2, 3, R$ 4 são empresas baratas e de apenas buscar empresas que têm um alto dividend yield atual. Eles não recomendam nenhuma dessas empresas porque eles não enxergam resiliência e previsibilidade nos resultados e nos dividendos a longo prazo dessas empresas. Trazendo como exemplo, a gente tem a Allied, que desde o seu IPO, desde que ela vem em mercado, o dividend yield sai da casa de 4%, vai para a casa de 25%, no ano seguinte ele retorna para a casa de 5% novamente, e o dividend yield atual está na casa de 30%, ou seja, a gente não tem previsibilidade, não tem constância, o investidor não pode contar com esse tipo de empresa. Mais um exemplo aqui fica muito mais claro ainda essa situação, a gente tem a Iven, que sai de mais de 12% e tem o seu yield caindo praticamente a zero por anos, de repente atinge um dividend yield na casa de 16% e 6 meses depois já está pagando apenas 1,5%. Passa esse período de baixa e novamente a empresa já está remunerando em 16%. É algo muito cíclico, não é algo constante. Quando a gente olha para os números dessas empresas, tudo faz sentido, afinal cotação sempre vai seguir o lucro. No caso da Goal4, o lucro da empresa vem em queda há 4 anos seguidos, a cotação da empresa também vem em queda e a gente acaba tendo um dividend yield um pouco maior. E o PagMenos é a mesma situação, uma ação cotada hoje apenas R$ 2, que já foi cotada acima de R$ 13, o lucro vem em queda há praticamente 2 anos, então a gente tem os lucros caindo, a cotação também em queda, e quando a gente junta tudo isso, a gente acaba tendo uma distorção, o dividend yield atual muito acima do que é normal. Então são listas sim interessantes, mas mais interessante ainda do que uma própria lista de ações tão baratas é a própria linha de pensamento de quem produziu essa lista. Essa estratégia não é a mais correta, são empresas com resultados não tão satisfatórios, empresas com uma cotação em queda, empresas que eram negociadas a 12, 13, 14 reais e hoje são negociadas a 3 reais, como no próprio caso do BMG. O investidor acaba tendo destruição de valor, destruição de patrimônio, e a estratégia correta, até mesmo para quem quer buscar um alto dividendo, sempre vai ser buscar empresas lucrativas, resilientes e previsíveis no que diz respeito à remuneração aos acionistas.
Falando agora do setor bancário, comentário rápido sobre Bradesco, que também falando de dividendos, está naquele estudo muito interessante da Economática com uma base numérica muito forte, onde na previsão deles o banco vai estar remunerando na casa de 8% no ciclo dos próximos 2 anos, e que na opinião da Genial, que tem recomendação de compra para a empresa, o Bradesco está com uma estratégia correta e de que essa recuperação vai ser lenta. Isso a gente já vem comentando desde o ano passado, dentro daquela tese de que todo o setor bancário vai se recuperar, vai ter uma diminuição do PDD, mas quem coloca dinheiro, quem investe no Bradesco hoje, tem que ter ciência de que vai ficar com esse dinheiro parado por um bom tempo. A Genial tem um preço-alvo de R$ 17, que traria um potencial de valorização hoje na casa de 40%. É um potencial muito alto, mas vale lembrar que isso daqui também é apenas uma recomendação. Eles pontuam que a meta de eficiência do banco é de 40% e de que em 2024 a gente teve um índice na casa de 50%. Esse índice de eficiência no setor bancário, quanto menor, melhor, ou seja, o banco precisa cortar despesa, aumentar receita para diminuir esse índice, porque com um índice de 50% significa que para o banco gerar R$ 100 hoje, ele tem que ter um gasto de R$ 50 para estar gerando essa receita. Eles trazem os esforços da administração em cima da melhora do PDD que na minha opinião, junto com margem, são os dois pontos, são os dois gatilhos que vão jogar a cotação do Bradesco para cima quando ele conseguir entregar uma melhora. E também, na opinião deles, o único risco que o Bradesco tem hoje é um risco macroeconômico. E a gente, inclusive, pontuou isso em um vídeo de dezembro do ano passado. Eu não tenho a menor dúvida de que o setor bancário financeiro vai se recuperar como ele sempre se recuperou, mas que no caso do Bradesco e Santander, como eles estão muito mais sensíveis hoje, qualquer problema macro mundial em caso de recessão, qualquer problema regional ou até mesmo uma manutenção da taxa Selic muito alta, isso vai atrapalhar o Bradesco, principalmente por conta da inadimplência. Caso nada disso aconteça, o banco só vai depender dele mesmo. E isso é algo que inclusive está no radar do próprio banco. O CEO do Bradesco disse recentemente que está tranquilo e que não está perdendo sono com uma alta taxa Selic, porque eles sabem que o Banco Central hoje não tem a intenção de fazer cortes muito fortes na Selic, que isso de certa forma prejudica o banco, porque uma vez que a Selic começar a cair, o Bradesco muito provavelmente vai ser o banco que mais vai sentir. E a queda da Selic seria algo muito positivo para os clientes e para o banco. Esse relatório ele está muito parecido com o que a gente já vem trazendo e estudando sobre o banco. Eu concordo em grande parte com tudo que foi dito, mas eu só tomaria cuidado porque apesar desse potencial de 40% ou mais, na minha opinião, ele ser uma realidade, o investidor ele tem que ficar muito atento e tomar cuidado quando ele enxerga uma potencial disparada, porque dentro de tudo isso a gente sempre vai ter um risco-retorno. E no caso do Bradesco, apesar de um potencial de retorno muito alto, e talvez óbvio para muitas pessoas, inclusive o Barsi comprou recentemente, o risco ele também faz parte do processo. E na minha opinião, o risco no caso do Bradesco, ficar um tempo considerável com seu dinheiro preso e travado, sem conseguir fazer movimentação alguma, porque a recuperação de rentabilidade do banco e a retomada na alta da cotação, ela não vai ser para agora e ela vai ser de maneira lenta. Recentemente a gente está vendo as cotações nas mínimas e para quem acredita na instituição e na retomada, vale a avaliação individual de cada um e talvez essas quedas sejam uma ótima oportunidade. Então esse foi o vídeo de hoje, a gente tratou de 10 empresas muito baratas, que custam também muito barato, na casa de R$ 2, R$ 3, R$ 4, mas vale a atenção do investidor, porque dentro do próprio estudo, eles não recomendam a compra dessas ações, eles não veem com bons olhos o pagamento de dividendos dessas empresas, e do outro lado a gente viu o Bradesco com um potencial de alta muito grande, mas também nesse caso vale a atenção do investidor, porque a gente também tem um risco muito grande, e na minha opinião, o risco do Bradesco é de ficar parado no investimento. Eu não considero o risco de perda financeira muito alto, o risco maior que eu enxergo é o custo de oportunidade de ficar travado em uma operação, porque no final das contas nem todo mundo tem a paciência necessária para se investir em qualquer empresa e esperar até a recuperação dela, como o exemplo do próprio Luiz Barsi. E caso você queira abrir conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo para investir, com diversos benefícios, ou para simplesmente ter possibilidade de negociação de taxas e uma comunicação direta com o nosso assessor aqui da carteira da comunidade, tem um link no comentário e de maneira bem rápida, até mesmo pelo celular. Preenche o formulário, que muito em breve o pessoal já vai estar entrando em contato com você. Deixa no comentário o que você achou, se é sócio de alguma dessas empresas ou não, e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos,
com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.